Pergunta do consulente Vanderlei. O tema é Ceia do Senhor. O Vanderlei pergunta ao pastor se os amigos, irmãos em Cristo, podem celebrar a ceia do Senhor em casa ou se é necessário sempre a presença de um pastor para ministrar a ceia. Efetivamente, a ceia deve ter a celebração com uma autoridade, como foi mencionado, seja um pastor ou um presbítero. De modo que essa posição aqui de celebrar a ceia do Senhor com pessoas em comunhão, com a família e amigos, irmãos, sem a presença de um pastor. Então, nesse particular, de uma pessoa celebrar a ceia do Senhor, ela não está autorizada pela Bíblia Sagrada a fazer isso. E outras vezes, como é que vamos celebrar a ceia com outros irmãos se não temos conhecimento da sua forma de viver, da sua forma de doutrina, se ele está vivendo a vida cristã correta? Porque encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia, a partir do versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Então dizemos ao nosso irmão Vanderlei que essa sua boa vontade é digna de elogios, mas dentro da ordem estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, dentro da ordem fixada pelo apóstolo Paulo, não deve haver a celebração de uma ceia na casa de qualquer pessoa, a menos que o faça sem comunicar à igreja. Pode agir da maneira que quiser, porque aí a igreja não assume compromisso. Mas se tiver sob a tutela de uma igreja da qual a pessoa é membro, então não realize ceia do Senhor dessa forma exposta na sua comunicação. Agora, eu recomendaria que o irmão, que deve ser membro de alguma igreja, procurasse seu pastor, conversasse com ele, expusesse o seu anelo, a sua pretensão, ouvisse a opinião do seu pastor, dizer para ele quem seriam estas outras pessoas que poderiam ser seus amigos, mas têm a mesma forma de crer, são da mesma igreja. Então todos esses cuidados devem ser precedidos, mas sobretudo, a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores. Procure o seu pastor, converse com ele, exponha a sua pretensão e depois então veja o que ele recomenda e obedeça, porque é bíblico obedecer aos pastores. A próxima pergunta é NQI Homem, o nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e está fazendo uma pergunta para o pastor com relação ao dia 13, sexta-feira 13. Diz que é muito falado aí, que é um dia
de atuação, de reunião dos demônios, de bruxos. Então ele pergunta ao pastor se isso tem respaldo na Bíblia, toda essa expectativa com relação ao dia 13, numa sexta-feira. Nós queremos dizer que isso não passa de crendice popular. E toda pessoa que dá margem a atender esse problema, olha, hoje dia 13, cuidado quando sai à rua, e outras observações, como se o dia fosse um dia amaldiçoado, isso é crendice popular e somente pessoas supersticiosas é que se dão a essa preocupação. Uma pessoa que tem a luz da palavra de Deus, ele não precisa de viver preocupado com sexta-feira 13. Ele sabe, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ore a Deus antes de sair de casa. Entregue sua vida a Jesus para os cuidados dele. E esqueça de sexta-feira 13. Você é uma nova criatura, você não é guiado por sentimentos de superstições e crendices populares. Você é orientado pela luz da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Próxima pergunta dos consulentes Patrick e Silva. Os nossos irmãos ligaram e estão perguntando para o pastor se doar órgãos, doar medula óssea, doar sangue é proibido pela Bíblia, como ensinam as testemunhas de Jeová. Não. Efetivamente, não. E queremos acrescentar ao nosso consulente, Patrick e Silva, nosso consulente, que uma característica dessas chamadas proibições, elas não vieram assim de uma leitura da Bíblia Sagrada. São costumes que, às vezes, em determinadas regiões, considerando que esse grupo religioso vem lá dos Estados Unidos, a forma de viver daquele povo é diferente da nossa. Então, certos líderes se ufanam de terem recebido revelações específicas de Deus. E chegam a dizer, olha, em nossa sede, no Brooklyn, em Nova York, nós temos um número de líderes espirituais que eles recebem direção teocrática de Deus. O que é receber orientação teocrática? É como se Deus usasse esse grupo como canal da revelação da sua vontade, exclusivamente para eles, e daí então deles passariam pelo ensino para outros povos, como estão aqui no Brasil. Ora, nada melhor do que examinar a leitura publicada por esse grupo religioso para verificar a frequência com que suas ideias mudam, suas doutrinas, que antes eram recebidas como iluminação da parte de Deus, mas depois abandonou-se porque acharam que não tinha mais realidade, uma nova luz surgiu e agora estão seguindo uma nova luz. Isso aí é subterfúgio e nós então queremos mostrar alguma coisa nesse particular para mostrar que essa posição não tem apoio na Bíblia Sagrada. Nós temos na história desse grupo religioso que há algum tempo no passado
eles proibiam com os determinados textos que uso hoje para proibir recebimento de sangue, eles usavam esses textos antigamente para vacinação, escrevendo assim: as vacinas eram consideradas violação do pacto que Deus fez com Noé, baseado em sua interpretação de Gênesis 9, versículo 1 a 17. Literatura, The Golden Age, o nome da revista, 4 de fevereiro de 1931, na página 203. Hoje, não há mais essa proibição para não vacinar. Crianças, principalmente, quando iam viajar, elas tinham que trazer a cicatriz no braço de que providenciou essa recomendação governamental do Estado, lá nos Estados Unidos. Depois, nós vemos que essa interpretação foi abandonada conforme publicação da Sentinela de janeiro de 1954, na página 15. Então não proibiram mais a vacinação e começaram então com esse problema da proibição de transfusão de sangue. E nós lemos essa posição: foi proibido transplante de órgãos em 1954, dizendo que a pessoa que usasse transplante de órgãos estava praticando um ato de canibalismo próprio de pessoas selvagens. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que vivesse com o coração de outro, ela estava vivendo com uma parte do corpo do outro, e isso seria canibalismo. Logo depois, 1º de junho de 1968, na revista Sentinela, página 348, essa proibição foi revogada com a seguinte alegação: embora a Bíblia proíba especificamente ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente outros tecidos humanos. Ora, como é que você vai se orientar por um grupo religioso que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, e normalmente em assuntos perigosos, porque uma pessoa que se recusa a receber um transplante de órgãos, ela pode ficar até cega. Eu precisei, na minha vida, passar por essa experiência. Estou aqui com meus dias alongados, certo da minha salvação na pessoa de Cristo, e não tenho receio nenhum de que isto esteja errado à luz da Bíblia Sagrada. São ensinos de homens que tomam para si direitos que não têm. Então eu digo para você: pode doar órgãos como medula óssea e sangue sem qualquer constrangimento. Próxima pergunta, NQI Mulher, a nossa ouvinte não quer se identificar. Está pedindo aqui para o pastor explicar o texto de Amós, capítulo 8, verso 11, que eu vou estar lendo nesse momento. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Bom, um bom entendimento dessa leitura, naturalmente, para quem vive sob mais a orientação do Novo Testamento, realmente se mostra meio difícil de entender. Mas quem conhece a história do povo de Israel, conhece as profecias de cada um dos profetas, como Isaías,
e os outros que seguiram, com Ezequiel, Daniel e assim sucessivamente, pastores, aliás, profetas, que em número de 17, 5 maiores e 12 menores, até terminar com Malaquias, é preciso que haja um conhecimento de um estudo melhor para que isto não fique assim meio vago para uma pessoa ao ler apenas um versículo isolado. Então, o que eu quero dizer para o nosso consulente, que Israel, a nação, havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Como chegava a eles a palavra de Deus? Por meio dos profetas. E um deles era Amós. Agora receberiam o que tanto haviam desejado. Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta. Nenhuma palavra divina chegaria até eles. Ainda que buscasse orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. É como diz o livro bíblico: eu clamei, tu não me deste atenção. Vindo o teu problema, eu não responderei. Então nós temos que abrir nossos corações para quando ouvirmos a voz de Deus, seja numa leitura bíblica que fazemos isoladamente, seja num culto quando estamos ouvindo a palavra de Deus, se sentimos que Deus falou conosco, vamos guardar a palavra. Se tivermos qualquer dúvida, vamos conversar com alguém mais abalizado, mas cuidado, não despreze a palavra de Deus. Quando você notar que Deus está falando com você pela palavra, procure guardar, porque chegará o tempo que você vai querer e Deus não vai falar mais. A próxima pergunta é do consulente Eduardo. Ele quer saber do pastor se Paulo realmente caiu do cavalo e se isso está escrito na Bíblia. O texto bíblico que aborda essa viagem de Paulo de Jerusalém para Damasco está no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 a 8. Diz o texto: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Nessa ocasião, ele era inimigo dos cristãos. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Eram os cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, o que você observou dessa leitura? Nada encontramos no texto lido que indique ter Paulo caído de um cavalo, embora não seja impróprio considerar essa possibilidade.
mas efetivamente no texto bíblico não lemos nada a respeito de ele ter caído de um cavalo. A segunda pergunta do nosso consulente é com relação ao casamento. Ele pergunta ao pastor se é certo casar com separação de bens. Dizemos que concordamos sobre o que diz a Bíblia sobre o casamento. Agora, este negócio de separação de bens é coisa de homens, pois às vezes vem o medo de perder tudo, mas quando existe amor verdadeiro e desapego dos bens materiais, o melhor é a comunhão de bens, pois ninguém leva seus bens para outro lugar depois da morte. E se fosse possível levar, seria egoísmo. Então, um cristão casar-se com separação de bens, não aprovo, embora meu voto sozinho não possa não refletir muito para os consulentes, mas apoiado na Bíblia, esse casamento não vai dar certo. A próxima pergunta é do consulente José da Silva Correia, da cidade de Mongaguá. Ele pede para o pastor falar a respeito da genealogia de José e Maria. Sua pergunta, falando agora para o consulente José, não seria nova. Lembre-se, as listas tanto de Mateus como de Lucas eram de nomes publicamente reconhecidos como autênticos pelos judeus daqueles tempos. Os escribas e os fariseus, bem como os saduceus, eram ferrenhos inimigos do cristianismo. E eles se valeriam de qualquer argumento possível para desacreditar Jesus. Mas é digno de nota que nunca questionaram essas genealogias. Se a genealogia de Jesus apresentada quer por Mateus, quer por Lucas, estivesse errada, que oportunidade isso teria sido para estes oponentes provarem isto na ocasião? Pois até o ano 70, eles evidentemente tinham livre acesso aos registros genealógicos públicos e às escrituras. A diferença entre quase todos os nomes na genealogia de Jesus, registrada por Lucas, em comparação com a apresentada por Mateus, é prontamente resolvida pelo fato de que Lucas traçou a linhagem de Jesus através de Natã, filho do rei Davi, em vez de através de Salomão, conforme fez Mateus, Lucas 3,31 e Mateus, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pergunta NQI, pastor. É errado que um casal coabite ou more junto antes que sejam casados? A resposta a esta pergunta depende de alguma forma do que significa morar juntos, entre aspas. Se morar junto significa ter relações sexuais, isto com certeza é pecado. Sexo antes do casamento é prostituição. E isso é repetido na Bíblia Sagrada, junto com outras formas de imoralidades sexuais. Em Atos capítulo 15, versículo 20, quando os gentios estavam se agregando à fé em Cristo, os judeus não gostavam dos gentios porque os judeus tinham uma maneira diferente religiosa e os gentios já não tinham a mesma, e assim havia controvérsia entre eles. De modo que vinham judeus de Jerusalém, entravam em cidades gentílicas, onde encontravam os cristãos
gentílicos ou gentios. E aí chegavam aos ouvidos desse crente em Jesus, igual ao crente em Jesus judeu, e o judeu queria que esse gentil guardasse a lei de Moisés. Você foi circuncidado? Ora, um gentil não pratica circuncisão ou não praticava. Se você não se circuncidar, conforme o uso de Moisés, você não pode se salvar. Aí já servia aquela controvérsia, como faz hoje. Determinadas pessoas, você guarda o sábado? Você guarda o sábado? Não. Então você não pode se salvar, porque a salvação depende da guarda do sábado. Isso é a opinião de Ellen Goodwhite. Onde você encontra isso na Bíblia? Que guardar sábado implica em salvação. O que eu vejo na Bíblia Sagrada é Jesus dizer: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em condenação. Passou da morte para a vida. Então, o que fizeram os apóstolos diante daquela controvérsia? Resolveram fazer uma comunicação de modo geral, através de um concílio, que os gentios se abstivessem das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E aí, então, é isso que prevaleceu nesse ponto de religião entre judeus e gentios. E nós lemos mais na Bíblia, em Romanos, capítulo 1, versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheias de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade. Essa é a forma de viver dos gentios, que excediam as outras condições. E agora perguntamos então, esta situação de viver junto, sem casar, não tem apoio bíblico. E nós encontramos muitas passagens que falam contra isso. E nós vemos que a Bíblia estabelece completa abstinência, fora e antes do casamento. Sexo antes do casamento é tão errado quanto adultério e outras formas de imoralidade sexual, porque todas envolvem relações sexuais com alguém com quem você não é casado. Isso tudo à luz da Bíblia Sagrada. Pastor, e o que diz a Bíblia de casais morarem juntos e dizerem que não se envolvem em sexo? E o problema da má aparência? Alguns casais, efetivamente, apesar de morarem juntos, têm dito que não se envolvem em sexo. Eu, pessoalmente, confesso que é difícil acreditar tal coisa. O problema surge porque ainda há a aparência do mal, da imoralidade. Então, dentro dessa colocação, será uma tremenda tentação para a imoralidade, a coabitação de um casal que não são casados e não querem assumir o compromisso e diz que não há nada nesse campo do sexo. A Bíblia nos diz para fugirmos das aparências do mal, da imoralidade, para não nos expormos a constantes tentações que levam à imoralidade. Como diz Paulo em 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E ele levanta uma pergunta: não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Então é algo de muito compromisso diante de Deus. E esse afrouxamento que estamos observando hoje
é perigoso para a igreja. E há o problema das aparências. Presume-se que um casal que more junto, durma junto. É assim que as coisas funcionam. E apesar de não ser pecaminoso morar na mesma casa, a aparência do mal foi dada. E a Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal, a fugir da imoralidade e não causar a alguém tropeço ou ofensa. Como resultado, não é honroso a Deus que um casal viva junto antes do casamento. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado à 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa e já os convidamos para que amanhã, a partir das 8h da manhã, venham acompanhar e participar de mais um programa Consultando a Bíblia. Ficaram perguntas para serem respondidas. A pergunta da Bruna com relação ao pecado contra o Espírito Santo, como se classifica esse pecado que não tem perdão, segundo palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Pergunta aqui da Fabiana, do Guarujá, com relação a se Deus criou, na criação de outros planetas, se existem pessoas vivendo, né, se há alguma menção na Bíblia de que há vida nesses outros planetas que foram criados por Deus, porque é uma grande especulação aí, até seitas falam dessa possibilidade de vida em outros planetas, não é isso, pastor? Tem uma declaração de uma certa profetisa que ela foi ao planeta Saturno e lá viu uma multidão de pessoas muito bem apessoadas, diferente de nós aqui na Terra, que estamos aí meios doentes, e lá todo mundo bonito e altos, bela aparência. Ela perguntou: quem são esses aqui? São esses os que não se contaminaram como na Terra. Então, uma geração de criação de Deus que não passou pela experiência que os terráqueos, nós terráqueos, passamos. E isso tudo é balela, porque morar num planeta até hoje não se descobriu nada.